pessoal, tudo bem? Esta é mais uma aula online do Balé da cidade de Taubaté. Aqui quem fala é a professora Yara e hoje vamos continuar falando sobre a morte do cisne. Vimos que Fokine teve como inspiração para sua criação o poema O Cisne Moribundo, de Dying Swan, de Alfred Tennyson. Alfred Tennyson, poeta inglês, começou a escrever aos 17 anos e não parou até morrer com 83 anos. Tem, assim, uma enorme produção literária de poesia, poemas, peças para teatro. Sua grande admiradora era a Rainha Vitória, que lhe concedeu o título de Barão Tennyson de Aldorf. Mais tarde, tomou lugar na Câmara dos Lordes do Parlamento do Reino Unido. Foi o primeiro poeta a receber esta honraria. Tinha um absoluto domínio da métrica e revia exaustivamente os seus escritos. Seus temas transitaram desde lendas medievais e mitos clássicos até situações domésticas e contemplação da natureza. Camille Saint-Saëns foi pianista, organista, maestro e compositor francês. Foi uma criança prodígio como Mozart. Aos 5 anos, dava pequenos concertos para pequenas plateias. Seu concerto oficial foi aos 10 anos de idade. Estudou no Conservatório de Paris. Foi organista de igrejas. Em 1858, começou uma longa carreira de 20 anos como organista da igreja La Madeleine, em Paris. Depois que deixou o órgão, tornou-se pianista e compositor. Embora apoiasse e promovesse o estilo moderno como de Wagner, suas composições seguiam as características do movimento romântico. Escreveu inúmeras obras de vários gêneros, concertos, sinfonias, óperas, suítes. Foi o primeiro compositor de renome a compor música para cinema, em 1908. Ele mesmo dizia que produzia música como a macieira produz maçãs. Tal era a sua produção musical. Dentre suas composições está a suíte O Carnaval dos Animais. Segundo Saint-Saëns, era uma obra carregada de críticas ao movimento musical do final do século XIX de Paris. Na suíte havia várias referências a outros compositores. Por isso, embora tenha sido escrita em 1886, não permitiu que a obra fosse publicada antes da sua morte, ocorrida em dezembro de 1921, com exceção do movimento O Cisne, utilizado por Fokine para a coreografia de A Morte do Cisne. A obra completa só foi publicada após sua morte, em abril de 1922. Michel Fokine, bailarino e coreógrafo russo, começou seus estudos com 9 anos na Vaganova Ballet Academy. Com 18 anos, entrou para o Balé Imperial Russo do Teatro Mariinsky de São Petersburgo. Seu grande talento logo levou a solista do importante corpo de baile. Fokine também foi pintor e instrumentista. Tocou balalaika, um instrumento folclórico russo, na grande orquestra russa de Vassily Andreev, e mandolim, da família dos alaúdes. Sua fama indiscutivelmente se dá por seu enorme talento e produção coreográfica. Em 1905, deu início à sua carreira como coreógrafo. Criou Assis e Galet para estudantes de balé e A Morte do Cisne para Anna Pavlova. Em 1907, coreografou Chopiniana, que a partir de 1909 se chamaria Les Sylphides.
No elenco, um jovem promissor chamado Vaslav Nijinsky. Foi coreógrafo da companhia Balé Russo de Diaghilev e do American Ballet Theatre. São criações de Fokine, Sherazade, O Pássaro de Fogo, Petrushka, O Espectro da Rosa, Daphnis Chloé e outras. Anna Pavlova era russa. Foi primeira bailarina do Balé Russo Imperial e do Balé Russo de Diaghilev. Apaixonou-se pelo balé aos 8 anos, quando sua mãe a levou para assistir A Bela Adormecida de Petipa, no Teatro Imperial Mariinsky. Com 10 anos, entrou na Escola Imperial de Balé de São Petersburgo. Na época, o físico ideal para balé era musculoso e compacto. Pavlova era o oposto disso. Tinha os pés muito arqueados, tornozelos finos e pernas longas, o que trouxe grandes dificuldades no aprendizado da técnica. Era uma figura graciosa e delicada. Esse biotipo de Pavlova tornou-se, a partir dela, o padrão ideal para o balé clássico. Por causa dos pés arqueados, colo de pé pronunciado, colocava um pedaço de madeira na sola para suportar e respaldar o box da sapatilha. Acho que aí já nascia a sapatilha de sola reforçada. Formou-se com 18 anos e logo foi admitida no Balé Imperial Russo. Seu enorme talento e determinação a levaram ao status de primeira bailarina em pouco tempo. Sempre trabalhou duro. Ela mesma dizia que Deus dá o talento, mas é o trabalho que transforma o talento em gênio. Durante sua carreira, dançou todos os balés de repertório já existentes e outros que foram criados principalmente por Fokine, como O Pássaro de Fogo. Trabalhou na Rússia, na Inglaterra, onde morou até morrer. Em sua casa em Londres tinha um pequeno lago com cisnes, sua marca registrada, e fez várias turnês pelos Estados Unidos. Pavlova deixou um enorme legado à dança. Inspirou coreógrafos e gerações de novas bailarinas. Sua vida foi intensa, envolvida sempre pela atmosfera artística que emanava do seu talento. Inspirou até mesmo uma sobremesa que leva o seu nome. Numa viagem, perto de completar 50 anos, desceu do trem perto de Haia para ver o que fizera o trem parar. Estava mal agasalhada para o frio intenso que fazia. Foi acometida por uma pneumonia que exigiria uma operação que a afastaria da dança. Sua fala diante desta situação foi: "Se eu não posso dançar, então prefiro morrer." Anna Pavlova morreu em 23 de janeiro de 1931 e suas últimas palavras foram: "Deixem meu figurino do cisne pronto." Na próxima aula online do Balé da cidade de Taubaté, continuarei falando desta magnífica obra. Até lá! E continue em casa.